Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Eu vou ler nesse momento. Versículo 13 diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto dedicado a Ti, ó Deus. Pelo Deus que o Senhor é, pelo Deus que nós adoramos, servimos e queremos aprender do Senhor essa noite. Que o Senhor continue nos ensinando, como o Senhor graciosamente o faz, e que essa igreja nunca deixe, ó Deus, de pregar a Tua palavra fielmente, para que possamos assim ser edificados, aprender, crescer e trabalhar, servir ao Senhor cada vez mais. Obrigado, Deus, por esse céu, lindo céu que nós vamos morar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra, revela o Teu plano maravilhoso de salvação. E é isso que vamos ver, refletir e aprender essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é o caminho. A Bíblia diz: Jesus é o caminho. Os nossos slides hoje, você está acostumado a ver que eu preparo vários slides, mas hoje a semana foi intensa, né? Cíntia balançando com a cabeça. Então eu deixei ali somente os versículos, porque como só temos 2 versículos, eu quero ler um pouco mais da Bíblia com vocês hoje. E eu deixei ali nos slides somente os textos para facilitar e podermos olhar juntos alguns textos importantes que vai dar embasamento aqui para o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas olha só, Jesus é o caminho. E Jesus, ele começa esse trecho com uma analogia fantástica. Existem 2 portas, existem 2 caminhos e existem 2 destinos. 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos e nada mais. Nada mais. Jesus, ele deixa claro que existe um caminho certo e um caminho errado. E não há um terceiro caminho, não há uma terceira opção. É entrar pela porta errada e andar no caminho errado que conduz ao destino errado, ou entrar pela porta certa e andar pelo caminho certo e ir para o destino certo. Então vamos ver primeiro qual que é essa porta errada. Essa porta que o texto diz que é uma porta larga e espaçosa. Versículo 13, depois que ele diz ali entre, nós vamos falar mais sobre isso ainda, mas o versículo 13, Jesus já começa dizendo para você entrar pela porta certa, que é a porta estreita. Mas aí ele começa agora, nessa analogia, falar da porta larga. E a porta larga de caminho espaçoso é a escolha errada que leva ao inferno. Versículo 13, essa porta larga, essa porta espaçosa, ou talvez a sua versão aí na Bíblia, essa porta ampla, ou melhor, espaçosa ou ampla, talvez está ampla e amplo caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Nós temos 2 alternativas. E Jesus começa então mostrando a porta larga de caminho espaçoso ou amplo, que é o caminho errado, que é o destino que você não deveria escolher. Por que ela é espaçosa? Primeiro de tudo, para a gente entender esse texto, entender o que Jesus está dizendo, por que essa porta do versículo 13 é dito que ela é larga, é dito que ela é espaçosa, o caminho é espaçoso, por quê? Eu quero pensar com você um pouquinho do porquê isso acontece. Em primeiro lugar, é porque tem muita gente indo por esse caminho.
É até óbvio aqui no texto. Tem muita gente indo por esse caminho. Essa porta é larga, esse caminho é grande, porque tem muita gente realmente indo pelo caminho de destruição, pelo caminho de perdição. Então na minha versão aqui, a nova atualizada, está falando sobre perdição, que o destino é perdição. Essa perdição é o inferno. Acho que eu esqueci que o Gabriel não está ali. Eu ia falar, Gabriel, passa. Mas eu tenho aqui o controle. Hebreus 10, 39, deixa claro para nós, porque é a mesma palavra. A mesma palavra que está aí no versículo 13, é a mesma palavra que está em Hebreus 39 e diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé, para a preservação da alma. Você vê dois caminhos aqui também. Nós não somos daquele, nós somos desse. Nós não somos do caminho da perdição, nós somos do caminho da fé. Então não é simplesmente um caminho ruim que Jesus está falando aqui. Não é simplesmente um caminho de perdição, no sentido de um caminho que vai dar azar, de um caminho que não vai ser bom, de um caminho que não vai ser legal para a sua vida, de um caminho difícil ou sei lá o que. Na verdade é um caminho que leva ao inferno, que leva para a separação eterna de Deus. É essa perdição ou a destruição que essa porta, esse caminho nos leva. A interpretação mais simples então é que esse caminho tem muita gente andando por ele, no caminho rumo ao inferno, um caminho longe de Deus. Mas que mais? Por que também é espaçoso? É espaçoso porque é o caminho mais fácil. A gente vai ver aqui muito que Jesus está colocando essa analogia no sentido de comparação e contraste. Então, se uma porta é de um jeito, a outra porta é completamente o oposto. Então, se essa porta, se ela é espaçosa, ela dá essa ideia de um caminho fácil. E nós vamos ver que o outro caminho é um caminho difícil. Mas esse onde está a maioria, esse onde as pessoas estão indo, ou esse onde a maioria das pessoas estão indo, sendo levadas, tendo como destino o inferno, esse é um caminho fácil. É um caminho fácil. Por isso que ele é espaçoso. Por isso que ele é amplo. Porque é o caminho mais fácil. É o caminho do viva como quiser. É o caminho do deixa a vida me levar, vida leva eu. É o caminho da extravasa, joga tudo para o alto, eu quero ser feliz antes de mais nada. E eu poderia citar muitas outras músicas aqui, e é esse caminho fácil, que a maioria do mundo está andando nele. É o caminho da moda, é o caminho popular, é o caminho dos likes, é o caminho que viraliza, é o caminho mais fácil de todos. É o caminho do que eu vivo do jeito que eu quiser, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quiser. Quanto menos cobrança, melhor. Quanto menos prestação de contas, melhor. Deixa eu cuidar da minha vida. É o caminho que eu digo, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu Deus. Se o meu Deus não está bom para você, o seu Deus te faz feliz, legal, vai lá. É o caminho que funciona para mim. Funciona para mim. E você não mete o dedo no meu caminho, porque esse caminho funciona para mim. É o caminho mais fácil, que a maioria desse mundo, bilhões e bilhões de pessoas, se pensarmos até de todos que já nasceram nesse mundo, né? Da história da humanidade, é o caminho, é a porta que a maioria entra. Em terceiro lugar, esse caminho espaçoso, ele é dessa forma, ele é espaçoso, ele é largo, porque é o caminho padrão de toda a humanidade. Não é só o caminho fácil, não é só o caminho da maioria, que está todo mundo, que muita gente está nele.
é o caminho que é, na verdade, para falar com sinceridade bíblica, claro, é o padrão de toda a humanidade. É a porta que todos nós, estou falando de todos nós entramos a partir do nascimento. Então olha só que interessante, Jesus está fazendo analogia e na verdade você não tem uma escolha entre o caminho errado e o caminho certo. Na verdade você já nasce no caminho que destina ao inferno. Você já nasce pelo seu pecado, nós vamos ver, no caminho que é o da perdição. E você pode ir para o caminho que leva ao céu. Mas você não faz lá, 15 anos de idade e pensa, quer saber, eu acho que eu vou escolher esse aqui. Não é assim. É o padrão de toda a humanidade, o caminho que leva à perdição. Salmo 51:5, Davi diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado aqui é diferente de pecando, é em pecado, não é coitadinho de mim, porque eu, quando bebê, eu fiz uma besteira lá e eu pequei. Não é coitadinha da minha mãe, que ao me dar a luz, ela estava pecando. Não é nada nesse sentido. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. E em pecado a mãe da minha mãe também concebeu ela. E em pecado toda a humanidade, até chegarmos na árvore genealógica de Adão e Eva, todos pecaram. Exceto Jesus, é claro. Exceto o Senhor Jesus, que nasceu de uma virgem e é Deus. Somente Ele, nem a própria virgem, porque ela nasceu de mãe também, ela nasceu num nascimento natural. Todos pecaram, a humanidade inteira entra na porta espaçosa. A nossa depravação é realmente total. Está embutido em nós. Está na nossa concepção, está no nosso nascimento. Davi então está dizendo que ao nascer, ele já tinha a natureza pecaminosa. Davi está dizendo que ao nascer, na analogia de Jesus no Sermão do Monte, ele entrou na porta larga, no caminho espaçoso. Além disso, e antes que você saia daqui triste, chorando e fala, eu estou no caminho da perdição, eu estou no caminho do inferno, nós vamos falar do caminho de salvação, no caminho de esperança, no caminho que eu espero que você esteja, que você escolha. Mas antes disso, mais um aqui, esse caminho espaçoso, além de já nascermos nele, por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, esse caminho espaçoso é um caminho de enganação. Enganação. Porque muitos seguem esse caminho para o inferno. E ao muitos seguirem esse caminho para o inferno, muitos nem fazem ideia que estão caminhando para o inferno. Um autor que eu li, ele comentou o seguinte, ele falou, talvez muitos seguem a estrada para o inferno porque eles não veem placa de indicação nenhuma. Eles não fazem ideia, eles estão caminhando pelo caminho do inferno e lá não tem uma plaquinha falando daqui 50 quilômetros vai ficar quente. Daqui 100 quilômetros você vai ter um encontro com o diabo. Não tem uma plaquinha falando, olha, o inferno está chegando. Olha, você está indo para a destruição. Olha, sua vida vai ficar longe de Deus. Você vai viver uma eternidade longe de Deus. O caminho não tem placa de indicação e essa pessoa cega, essa pessoa sem entender, essa pessoa vivendo a vida loucamente, achando que a vida é cheia de escolhas, achando que o que ela quiser fazer é ótimo para a vida dela, ela segue num caminho sem perceber, mas que leva ao inferno da mesma maneira.
Pessoas estão brincando com as suas vidas. Pessoas estão lacrando e mitando, para falar esquerda e direita, tá bom? Lacrando, mitando, errados dois, em pura diversão e curtição, vivendo intensamente, talvez viajando o mundo, talvez conquistando sonhos, mas cegamente marchando para o inferno, por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da culpa do pecado. Por conta do salário do pecado ser a morte, por conta dos seus atos pecaminosos também. Por isso que é tão importante nós proclamarmos essas boas novas de Jesus. Porque tem tanta gente por aí, tem aqueles que estão convictos de que é para o inferno mesmo que eu vou, e eu vou, é isso aí. Embora não fazem noção da realidade disso. Embora brincam com isso como se fosse algo banal. Não tem ideia do que é uma eternidade sem Deus. Mas muitos não fazem ideia. E eles precisam também ouvir desse outro caminho que nós vamos falar. A verdade é que existe uma pergunta perdida. Coloquei aqui como uma pergunta perdida, uma pergunta que nós temos que voltar a nos fazer, voltar a fazer para as pessoas, uma pergunta que ela é clássica, ela é antiga, ela é fora de moda, mas é uma pergunta fantástica. A pergunta é: se você morresse hoje e chegasse na porta do céu e Deus falasse, por que você poderia, por que eu deixaria você entrar aqui no céu? O que você responderia para ele? O que você responderia para ele? Porque tem muita gente que responde errado. Tem muita gente que vai falar: ah, Deus, deixa eu entrar no céu porque eu sou uma boa pessoa, deixa eu entrar porque eu tenho dinheiro, deixa eu entrar porque eu dou para instituições, deixa eu entrar porque eu ajudo os pobres, deixa eu entrar porque eu faço bem, eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas, ações sociais, deixa eu entrar porque eu estou na igreja, eu sou frequente, eu sempre fui para a igreja, não faltei um culto sequer, eu dou um dízimo, eu fui batizado, eu até tomava ceia mensalmente. Então é por isso que eu tenho que entrar no céu, Deus. Pessoas que estão enganadas, pessoas que não fazem ideia de que Deus não tem essa balança em que ela vai pisar e ela vai ver os seus atos bons e aí ela vai poder talvez entrar no céu. Não funciona assim. Jesus é claro em dizer que é somente dois caminhos, e o segundo caminho, o bom caminho que conduz ao céu, é através dele, é através de Cristo, é através de Jesus. Essas respostas estão todas erradas. Provérbios 14:12 na sua tela. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até parece bom, até parece que eu estou lacrando e imitando na vida, que eu estou vivendo a vida dos meus sonhos, mas é caminho de morte. Porque se você morresse hoje e Deus te perguntasse por que você deve entrar aqui, a resposta não é nada do que você poderia fazer ou ter feito. Nada. Eu não coloquei ali o próximo texto porque eu gostaria que a gente lesse juntos, porque ele é bem autoexplicativo. Abra sua Bíblia em Tito, avança alguns livros, abre lá em Tito capítulo 3. Tito, capítulo 3, um pouco mais à frente. Tito, capítulo 3, vamos ler somente o trecho do 3 ao 8. Tito, capítulo 3,
versículo do 3 a 8, eu vou ler pausadamente. Olha só o que diz. Tito 3, do 3 ao 8, versículo 3. Vou esperar todos acharem. Tito 3, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Esse aqui é um contexto de uma pessoa que está na porta larga, que está no caminho do inferno, uma pessoa que não tem a salvação. Nós éramos assim. Nós, por causa da falta de Jesus em nossa vida, nós éramos dominados por tudo isso aqui. Não é que nós, não é que nós nunca praticaríamos alguma coisa desse tipo, mas é que nós estávamos dominados, escravizados por uma vida sem Deus. Primeiro de tudo. Agora olha o versículo 4. Mas, olha falando do único segundo caminho, único caminho. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, então quando se manifestou Ele, Deus sendo o primeiro que é aquele agente da salvação, aquele que quer me salvar, que quer me resgatar. Quando manifestou a bondade de Deus, versículo 5, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por obras que eu faço, não por mim mesmo, não porque eu fiz qualquer coisa e tem lá a balança e as minhas coisas boas estão um pouquinho melhor do que minhas coisas ruins, então eu mereço o céu. Não pelas minhas obras. Versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aí sim, por causa de Jesus, pelo que Ele fez, porque agora eu tenho essa nova vida, aí sim, o versículo 8 faz sentido. Olha lá o versículo 8, acompanha na sua Bíblia. Versículo 8, fiel a esta palavra, e quero que vocês falem ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Agora, acima do capítulo 3, você talvez tenha, olha aqui para mim, você talvez tenha um subtítulo aí. O subtítulo vem do versículo 8 e diz o seguinte: a salvação pela graça leva às boas obras. Significa que as boas obras que eu faça, o ser uma boa pessoa, o dar o dízimo, o ir à igreja, o ajudar os pobres, o seja lá os atos que eu fizer, isso é considerado, isso é importante, isso é bom pós-salvação. Porque nada disso nos leva ao mais importante, que é o caminho do céu. Nada do que eu fizer. O versículo 8 diz que nós nos empenhamos na prática de boas obras, após nós recebermos de Deus a salvação. Então, no caminho que nós vamos falar agora, no caminho bom, no caminho certo, no caminho que o destino é o céu, no caminho do salvo, aí sim as obras são importantes. Porque eu estou aqui num processo de santificação, eu estou aqui numa nova vida, eu não estou mais acorrentado pelo pecado, e agora eu busco fazer coisas boas, realmente, eu busco fazer o que é certo, eu busco obedecer, mas nada disso me dava salvação, senão o próprio Senhor Jesus, senão primeiro a manifestação da bondade de Deus em mim, primeiro de tudo,
Não é nem o meu querer qualquer coisa. Porque até isso poderia ser um ato de justiça. Até isso. Não é nem o meu querer. É a primeira manifestação de Deus. E aí, por conta disso, e por conta da minha fé em Jesus, eu posso entrar. Eu entro na porta certa, na porta estreita. A segunda porta, então, a primeira porta é a porta larga de caminho espaçoso, é a escolha errada que leva ao inferno. A segunda porta é a porta estreita de caminho apertado, é a escolha certa que leva para o céu. Volta lá para Mateus capítulo 7. Vamos ver de novo o versículo 14. Mateus capítulo 7, nosso texto. Analogia de Jesus, trazendo um contraste aqui. O versículo 14 fala da porta que ele disse no comecinho do 13 para a gente entrar. Entrem na porta estreita, o comecinho do 13. E agora no 14 ele vai explicar sobre essa porta. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então dá para ver o oposto aqui, dá para ver o contraste. Nesse caminho que o destino é o céu, são poucos os que entram por ela. Nesse caminho apertado que leva ao céu, não é a maioria que está nele. Não é a maioria que está nele. E se aqui temos o contraste, então agora, ao invés de um caminho fácil, temos um caminho apertado, que significa um caminho difícil. Em algumas traduções até nós podemos encontrar, numa tradução em inglês, eu encontrei exatamente a palavra difícil. É um caminho difícil. É um caminho apertado. É uma porta estreita. É um caminho difícil. Mas por quê? Por que é um caminho difícil? Juntei vários versículos aqui, mas eu não quero me alongar demais, porque nós temos ceia do Senhor, mas eu vou passar bem rápido por eles. João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. A maneira aqui, ou os termos aqui, são os termos de Deus. Esse caminho estreito, esse caminho difícil é difícil porque é nos termos de Deus, é através de Jesus somente. Não é de nenhuma outra maneira. Não é conquistado de forma nenhuma por mim mesmo, senão por Jesus. E é isso que os textos falam. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Romanos 10,9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É os termos de Deus, é somente através de Jesus. João 3,3, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, olha só, nós nascemos em pecado. Nós nascemos em iniquidade. Bebezinho Davi ali, olha para o seu passado de bebezinho e reconhece: eu nasci em pecado. Então eu nasço no caminho que conduz ao inferno, mas eu nasço de novo. Espero que nasço seja uma palavra em português correta. Eu venho a nascer no caminho de salvação que conduz ao céu, através de um novo nascimento, que Deus realiza através de Jesus, por meio dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. A gente precisa de um novo nascimento. Se você sabe que você está no novo caminho, isso significa que você nasceu de novo espiritualmente. Porque Jesus lavou e tirou todos os seus pecados, a culpa do seu pecado.
Também é um caminho difícil. É um caminho difícil não só porque é somente através de Jesus e não tem atalho, não tem como resolver a não ser através de Jesus. É um caminho difícil porque é uma decisão individual. É uma decisão individual. Isso significa que essa porta estreita, esse caminho apertado, esse caminho difícil, não é um caminho que a gente entra como igreja nele. Quero dizer, que a gente entra como grupo, sabe? A gente é um grupão aqui, a gente é a igreja Boas Novas, então vamos entrar, uhul! E todos nós entramos por esse caminho. Não é assim. É um caminho de uma decisão individual. Não é através do meu grupo de jovens, do meu grupo das mulheres, do meu grupo de oração, ou do meu grupo de sei lá o que todos nós entramos nesse caminho. Não se engane. Porque você está entre crentes não significa que você é um crente, a não ser que você individualmente corra para Jesus pela fé. Você individualmente. Porque é uma decisão individual. Não é uma entrada na porta estreita, e é legal essa analogia de Jesus como porta estreita, porque de fato sendo estreita não dá para entrar um monte de gente ao mesmo tempo. Não é uma porta estreita para eu entrar com a minha família inteira. Não é. O meu pai é crente, a minha mãe é crente, os meus filhos são crentes, e aí eu também vou. Porque minha esposa é crente, então eu também vou para o céu. Porque o filho falando, porque meu pai é crente, então eu também vou para o céu. Não é a família toda entrando, senão uma decisão individual. Essa porta estreita, não cabe nem sequer 2 pessoas entrando juntas. Porque ela é estreita. Não cabe nem sequer marido e mulher, marido e esposa entrando juntos. Porque para os dois também tem que ser uma decisão individual. A salvação, a vida que conduz ao céu, é uma decisão individual. Deixa eu dar um exemplo aqui de como ela é estreita. Muitas vezes no meu trabalho, quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu tinha que pegar o metrô da Sé, 6h30 da noite, para estar no seminário às 7. Nunca consegui. Mas 6h30 da noite eu estava lá no metrô da Sé, e lá entrava de monte. Você já pegou o metrô, você sabe. Abriu a porta, cada um por si, Deus por todos, e vai que vai. Mas todo mundo entrando, vu. Assim é a porta de um metrô. Mas eu imagino aqui a porta de um avião. Não sei se você já pegou o avião, mas no avião pode ter o caos que for, pode ter a bagunça que acontecer, seja lá o problema que for que estiver acontecendo naquele aeroporto ou no mundo, pode ter uma guerra nuclear, é um por um entrando naquele avião. E se você pensar no raio-x, aí que é um por um mesmo, por regra, eles examinam um por um, uma pessoa atrás da outra, fila indiana, e é um por um, nunca em grupo, nunca por osmose, nunca pegando a rabeira de alguém, é um por um. E se aí no seu raio-x, porque eles fazem o raio-x todo seu lá para você entrar no avião, se no seu raio-x não acusar a cruz de Cristo, se no seu raio-x não tiver ali a sua vida entregue pelo sacrifício substitutivo de Jesus na cruz, você não entra no céu. Mas não tem nada que você faça, mas você pode ser a pessoa mais boa desse mundo. Se você não tem Jesus, se o raio-x mostra que você não tem Jesus, é tarde demais. Você não entra no céu. Esse caminho difícil é um caminho de luta contra o pecado. Ele é difícil mesmo. Porque a vida cristã é difícil. É um caminho que poucos vão, que poucos estão, porque é um caminho
em que nós lutamos contra os nossos pecados. Mateus 6,24, acho que eu não pus. Não. Mateus 6,24, pouquinho antes, e tá a pregação lá no YouTube, porque é parte do Sermão do Monte. Mas diz lá: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos priorizar Jesus e priorizar o mundo ao mesmo tempo. Não dá, isso não é possível. Eu não posso ter Jesus como predominante na minha vida, na minha escolha, no meu coração, e ter o mundo como predominante na minha vida, na minha escolha, no meu coração. Por isso que é deixar os meus pecados, é aprender a lutar contra os meus pecados. Se você é crente, se você diz: eu sou de Jesus, eu sou crente, eu tenho certeza, Odir, que pela fé eu aceitei a Jesus, eu creio em Jesus, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho que eu nunca serei arrebatado dele, nunca serei tirado dele, nunca irei voltar para o caminho que eu nasci, eu estou no caminho que conduz ao céu. Se você diz isso com convicção, então você vive uma vida difícil, porque você luta contra o seu próprio pecado. Porque é ou Jesus ou o mundo que predomina no meu coração. Não dá para ser os dois. É como se eu colocasse o meu cachorrinho, eu tenho lá uma cachorrinha chama Lily Pup. É como se eu pegasse a Lily Pup, colocasse o David do lado, e aí decidisse qual que eu vou agradar mais, qual que eu vou amar mais, qual que eu vou servir, qual que eu vou ajudar, qual que vai ser aquele que eu vou dar mais amor, enfim, pensando no filho mesmo, qual aquele que eu vou cuidar. E aí eu decido pegar a cachorrinha, porque ela é predominante na minha vida. Mas graças a Deus eu não faço isso. O Gabriel sabe muito bem, porque eu preciso cuidar melhor do meu cachorro. Mas aí eu cuido do David, porque o David é predominante na minha vida. O David não a minha cachorrinha. Nós cremos, eu e a Cíntia, que o cônjuge tem que ser predominante acima do filho. Nós cremos assim. Porque o Senhor disse para o marido amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. Não diz isso para o filho. Não diz que é para amar o filho dessa maneira. Mas o marido tem que amar a esposa de forma sacrificial, como Jesus ama a igreja. Isso significa que tem alguém predominante. No meu lar, a Cíntia é predominante. Entre o David e o meu cachorrinho, é óbvio que o David é predominante. E na sua fé, e no seu estilo de vida, e nas suas convicções, e na sua escolha, e naquilo que você mais preza, Jesus é predominante. Acima de todo o resto, acima da Cíntia, minha esposa, Jesus tem que ser predominante. Embora eu amo a Cíntia mais do que amo o David, eu falo isso direto para ele, ele vai crescer ouvindo isso. Embora eu amo a Cíntia mais do que o David, eu devo amar o meu Salvador mais do que a minha esposa. Embora eu tenha pecados e lute contra os meus pecados, eu não posso deixar o pecado me dominar, porque Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. É difícil porque é uma luta constante contra outras coisas que tentam ter a primazia, ou ter a predominância, ou dominar a nossa vida. Outras coisas desse mundo que não são o Salvador. É uma luta para eu me livrar de pecados. Uma luta que eu não luto sozinho. Nós temos a igreja. Nós temos Deus, nosso Senhor, conosco. Nesse caminho apertado, nesse caminho difícil, eu preciso aprender a ligar para os meus pecados, a me importar com os meus pecados de tal forma que eu não deixo esses pecados me dominar.
dia após dia, lutando contra os meus pecados. Essa é uma indicação, uma amostra, uma certeza, uma evidência de que você está no caminho difícil, no caminho apertado, mas que o destino é o céu. Mais um aqui, deixa eu correr. Difícil, apertado esse caminho, porque é o caminho mais atribulado. Literalmente, tem pedras nesse caminho. Ele é difícil porque ele é difícil não só de lutas contra o pecado, mas lutas de provações nessa vida, lutas de dor, de dificuldade, de choro. Fiz uma lista aqui de pessoas fiéis a Deus que passaram por dificuldades, no nosso contexto aqui. Muitos conhecem o Rogério Ramão, que já foi membro dessa igreja, família abençoada, servo do Senhor, mas que enfrenta dores continuamente. Fez lá uma nova cirurgia, está melhorando, mas ainda tem dores. Minha avó, alguém fiel a Deus, alguém que ama o Senhor, tem dores constantes. A vida cristã, se alguém te disse que a vida cristã é um caminho de felicidade, de alegria, de prosperidade, de saúde e por aí vai, essa pessoa te enganou. E a próxima mensagem, inclusive, é sobre falsos mestres. Pessoas que enganam, enganadores. Mas nessa caminhada que conduz ao céu, eu preciso entender que salvo em Jesus, salvo pela fé em Jesus, esse caminho é difícil, é apertado, é para poucos, e eu vou ter percalços, eu vou ter pedras no meio desse caminho, e Jesus é por mim. Não sucumbe, não desista. Josh e Jory, primeiro termo, é um termo que a gente fala que é os 4 primeiros anos do missionário, cada 4 anos é um termo. Primeiro termo, os primeiros 4 anos deles como missionários no Brasil, o filho quase morreu. Está ainda no hospital em um estado difícil. Dificuldades fazem parte do caminho da vida cristã. A mãe da Cíntia, deixa eu ver se eu acerto, amor, qualquer coisa você me ajuda. No primeiro termo também dela, nos primeiros 4 anos dela de missionária, a mãe da Cíntia, ela estava num acidente de carro em que as 2 pessoas da frente morreram. E ela e a Rennie? A mãe da Sharon. Ela e a mãe da Sharon, que estavam no banco de trás, sobreviveram. Os primeiros 4 anos de ministério. Acidente terrível, desfigurou o rosto da dona Bárbara, mãe da Cíntia. Pastor José e Meda, se preparando para vir para o Brasil, o primeiro filho deles, o André, nasce com um grande problema na coluna. Eles são desenganados pelos médicos. Isso há pouco antes de vir para o Brasil como missionários. E os irmãos conhecem o André aqui. Está vivo até hoje, coisa que os médicos disseram que ele nunca viveria tanto. E é uma bênção. E serve o Senhor. Spoiler da revista Missão Mulher, tem uma matéria da Meda sobre as dificuldades que eles enfrentaram na vida. Pessoas fiéis que enfrentam lutas, enfrentam dificuldades. A Cíntia deu à luz ao David uma bactéria super rara, daquelas 1 em 1 zilhão, foi parar no cérebro dela, ela quase morreu, ficou com sequelas de uma cicatriz no tecido do cérebro, seja lá o que é isso, que afeta ela até hoje. Pessoas fiéis que passaram por lutas. A vida cristã é difícil, meus irmãos, mas ela é a melhor vida de todas. É a vida em abundância de saber, de entender para que eu existo, quais são os meus propósitos de vida, é a alegria de adorar ao Senhor Jesus, é a alegria de servir a Deus, é a alegria de ter a certeza de vida eterna, que esse destino não é o outro destino, mas é o destino de vida eterna no céu, lindo céu, na cidade maravilhosa, na vida com Deus, que nós vamos para sempre morar. A vida cristã é o melhor caminho. Qual é a sua escolha?
encerrando aqui. Qual que é a sua escolha? Jesus manda no versículo 13: entre na porta certa. Entre na porta que conduz ao céu através de Jesus. E deixa eu ser bem honesto aqui, teologicamente falando. Nós cremos na eleição de Deus. Nós cremos que Deus, na sua soberania, antes da fundação do mundo, Ele já elegeu. Ele sabe todos que serão salvos. Ele conhece. Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Esse aqui então vai para o céu? Beleza então. Não sabia. Deus sabe. Ele já elegeu antes da fundação do mundo todos que serão salvos. Mas deixa eu dizer para você, ainda que seja difícil falar, difícil explicar, difícil até de entender, eu quero te dizer que existe uma decisão que você precisa tomar. Porque você não pode chegar lá no final e culpar a Deus. Ainda é a sua decisão, que eu já tomei inclusive, pela fé. Jesus é meu Salvador, o que perdoa os meus pecados, o que me leva para o céu. Mas você precisa tomar essa decisão, se você vai continuar no caminho que você nasceu, que conduz ao inferno, ou se você vai ir para a porta estreita, o caminho apertado, difícil, a vida que o Salvador Jesus te oferece. Um amigo ateu, bem rapidinho aqui, ele tentou me pegar nessa questão, um dia desse, recentemente. Ele tentou culpar Deus. Aí, ele, muito esperto, sabendo que está indo para o inferno, ele pegou e disse, eu vou culpar Deus, porque eu não sou eleito. Não sou. É culpa de Deus. Não é culpa minha. Deus não me elegeu. É culpa de Deus. E para não me alongar aqui, eu simplesmente disse o seguinte para ele. Eu disse para ele que se você com sinceridade disser sim para Jesus, Jesus não vai dizer não para você. Entende isso? Não fica pensando, não fica tentando ver lá o plano de Deus. Não perde tempo com isso. Não fica tentando pensar, sou eleito, não sou eleito. Se você com sinceridade correr para o Salvador Jesus, Ele também dirá sim para você. Porque, claro que o fato de você querer Ele, o fato de você querer escolher a Jesus, já é o Senhor Jesus abrindo os seus olhos. Mas o fato é que Jesus, Ele não vai negar você se você sinceramente entregar sua vida para Jesus. Eu creio que você é o eleito. Se você disser, eu quero Jesus. Ele não vai falar, não, você não está na lista. Na verdade, você estava na lista desde o início. E na verdade, você recebe a Jesus porque lhe foi tirado as vendas. Você agora, pela fé, entende a mensagem de salvação. Então não tenta pregar peças em Deus. Não adianta culpar a Deus. Você é responsável pelos seus pecados. Eu sou responsável pelos meus pecados. Eu sou responsável pela minha natureza pecaminosa, pelos meus atos pecaminosos também. E o salário disso é o inferno. A recompensa disso é o inferno. Mas saiba que se você disser sim para Jesus, porque é a sua responsabilidade dizer sim, então Ele te tirou as vendas. Então Ele está sendo, lá igual em Tito 3, sendo gracioso, Ele está manifestando bondade na sua vida. E Ele vai dizer sim para você também. Você quer tomar uma decisão por Jesus hoje? Se sim, essa igreja quer te ajudar na caminhada. Eu não vou pedir para você levantar a mão ou fazer qualquer coisa do tipo. Mas a gente vai orar uma oração silenciosa agora. A gente vai ter a ceia também em seguida. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode fazer isso aí onde você está. E eu só te peço que depois desse culto você fale com qualquer um aqui. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não entendia que eu estava no caminho ruim e eu não quero mais estar. Porque isso já é Jesus te tirando a venda.
não se autocondene ao ponto de dizer, eu não quero esse caminho. Eu entendo, eu sei, mas eu vou para o caminho do inferno mesmo. Não faça isso. Se você entende que só existe um outro caminho, e esse caminho é Jesus, entregue hoje sua vida para Ele. Não espere para depois. E conte para alguém aqui, eu entreguei minha vida para Jesus. Porque nós queremos, como igreja, caminhar com você, te ajudar, estar ao seu lado nessa caminhada difícil e apertada, mas maravilhosa, que é viver com Jesus e morar para sempre um dia no céu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, uma oração silenciosa, conversa com Deus. Se pela primeira vez, talvez vai ser a primeira oração, é uma oração em que você entrega a sua vida para Jesus. Senhor Jesus, me perdoa, eu sou um pecador, eu estava no caminho errado, eu nasci no caminho errado, eu nasci em pecado, eu peco, eu erro o alvo, eu faço aquilo que te desagrada, eu estou longe dos teus padrões. Mas, Senhor, eu entendi tudo isso e eu entendi que o Senhor me oferece um outro caminho. O Senhor Jesus veio para me salvar. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu quero que Ele me perdoe, eu quero que Ele seja o meu Deus, o meu Salvador. Se você fizer essa oração, não pela oração, porque ela não é mágica nem nada do tipo, mas com seu coração pela fé, se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, agora, você passa para o caminho certo, para o caminho em que Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a salvação. E se você já entregou sua vida para Jesus, você está vivendo nesse caminho? Você de fato vive nesse caminho ou você vive com saudade do caminho errado? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua proclamação do Evangelho das Boas Novas? Você tem falado do Senhor Jesus? Você tem vivido para o Senhor Jesus? A maior demonstração que você pode dar para alguém que você é salvo é através da sua própria vida, do seu próprio caminhar. Você se importa com seus pecados ao ponto de se importar com lugares que você vai? Você se importa com seus pecados ao ponto de se importar com coisas que você faz, lugares que você vai, pessoas que você conversa, estilo de vida? Jesus tem te transformado? A vida cristã é difícil para você? Seja por pressão, seja por chacota, seja porque você é diferente, seja porque você faz o que a Bíblia diz e não o que a moda diz. Tudo isso é indício para as pessoas ao seu redor de que você está na única outra opção possível, o caminho que conduz ao céu.